Boa tarde ou boa noite, já lá qual fora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom pessoal, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez nós vamos falar sobre o artigo 14 do Código Penal, que vai falar sobre a consumação e tentativa. Então vamos lá. Artigo 14. Considera-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal tentativa. Então vamos primeiro falar sobre o crime consumado. Então vamos lá. Aqui, segundo o artigo, diz que é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, quais seriam esses elementos dessa definição legal? Seriam esses elementos que são as fases do intercrime, que também é conhecido como as fases para o crime, que seria a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Então, vamos lá. A cogitação é quando ainda não existe uma preparação do crime. O autor apenas ele mentaliza e ele planeja em sua mente como é que ele vai praticar o delito. Nesta etapa ainda não existe punição. A preparação é quando é a prática dos atos imprescritíveis da execução deste crime. Nesta fase, ainda não se iniciou a agressão do bem jurídico. A gente não começou a realizar o verbo da definição legal. Logo, o crime ainda não pode ser punido, ainda só está se preparando. E temos a execução. A execução seria dos atos preparatórios, passa-se naturalmente a atos executórios. Os atos da execução são aqueles que dirigem diretamente à prática do crime. Isto é, seria a realização concreta de elementos constitutivos do tipo penal. E temos a última, que seria a consumação. E é o momento da conclusão do delito, que é reunir todos os elementos do tipo penal. Então, tendo esses 4 elementos aqui das fases do intercrimes, aí sim teria a sua consumação. Existe também uma quarta fase que é chamada existe uma quinta fase chamada exaurimento. Porém, essa quinta fase ela é apenas por correntes minoritárias. A, a corrente majoritariamente considera apenas essas 4, que é a cogitação, preparação, execução e a consumação. Apenas uma corrente minoritária considera o exaurimento como uma quinta fase também. Então, beleza? Agora, a consumação, ela existe algumas características para determinadas para cada crime. Então, existem alguns momentos, que são os momentos da consumação. Os momentos da consumação elas podem ser materiais culposos, podem ser classificados como crimes materiais culposos, homicídios próprios, mero condutas formais qualificadas pelo resultado e permanentes. Vamos começar pelas materiais e culposas. Materiais e culposos é quando se verifica a produção do resultado naturalístico, ou seja, quando quando há modificação no mundo do interior. Um exemplo, o homicídio do artigo 121. Homicídios próprios é com a obstrução do comportamento imposto do agente. O artigo 135, omissão de socorro. Mera conduta. Mera conduta é com um simples comportamento previsto no tipo, não exigido que o resultado seja naturalístico. Exemplo, violação de domicílio, artigo 150. Os formais seria a prática da conduta descrita no núcleo do tipo, independente da obtenção do resultado, esperando que o agente, que caso aconteça, será considerado um mero exaurimento do crime. Extorsão imediata, exemplo, extorsão imediata de sequestro, artigo 159. Qualificadas pelo resultado, com a ocorrência de resultado agravador,
Exemplo, seria o artigo 129, inciso 2, lesão corporal qualificada pelo resultado de aborto. E o último seria o permanente, é quando o crime ele se prolonga. Pô, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa importante sobre a questão do intercrimes. Então, peraí. Aqui, pronto. Uma coisa que é bem importante se lembrar, é que a conduta ela já é punível já no momento da execução. Então, ela já é considerada, os atos já é considerado punível no momento da execução. É claro que existem algumas exceções que já pode ser punível já no momento da preparação. Um exemplo seria o porte ilegal de arma. Então, era esse detalhe aí, esse detalhezinho importante que eu tinha esquecido de mencionar. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a tentativa. Então, vamos lá. O que a tentativa fala? Tentativa é tentado quando se inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como assim, pessoal? A tentativa se inicia a execução, mas porém, por conta de circunstâncias alheias, não tem a sua consumação. Então, tem as primeiras, tem a cogitação, a preparação e a execução, porém não tem a consumação. Houve algumas circunstâncias alheias, aí não teve a sua consumação. Aí então é chamada de tentativa. Aqui tem a pena da tentativa, parágrafo único, salvo disposição, ao contrário, pune-se tentativa com pena correspondentes ao crime consumado, diminuindo a 1 a 2 terços. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, podem falar aí nos comentários que eu vou responder todos, beleza? Um forte abraço, era isso e falou!